Jair Bolsonaro vai para a posse do Trump ou não vai? Informação exclusiva com o Dr. Cláudio Caivano. Minha fonte mora nos Estados Unidos, é um brasileiro, radicado lá, guardando o green card, com muitos contatos políticos, envolvido inclusive no próximo governo, e me revelou que, se for negado a possibilidade, ou negada a possibilidade de Jair Messias Bolsonaro ir para a posse, vai haver uma visita inopinada do Lourão aqui no Brasil, para ter uma conversa mais próxima. Donald Trump. Donald Trump? Ele virá para questionar por que isso foi negado. Em pessoa? Em pessoa. Fez uma promessa. Uau. Uau. Eu só ia pessoal, falar... Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Antes da gente dar continuidade em relação à vinda de Donald Trump ao Brasil, caso Alexandre de Moraes negue liberar o passaporte de Bolsonaro, antes da gente dar continuidade, vou trazer também para vocês atualizações sobre o evento que o Lula fez, onde ele passou muita vergonha. Antes da gente ir para o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no do Trump, canal. porque a gente já sabia que o Bolsonaro seria convidado. Mas a gente já não sabia se ele iria, porque por 3 vezes o pedido da defesa do presidente Jair Bolsonaro para reaver o seu passaporte, sem o qual ele não pode sair do Brasil, né, fosse devolvido. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, informou que seu pai, Jair Bolsonaro, foi convidado para comparecer à posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos no próximo dia 20 de janeiro em Washington, capital dos Estados Unidos. Depois da confirmação do convite, Bolsonaro disse em postagem no X que já acionou o STF para tentar reaver seu passaporte e conseguir viajar. O ex-presidente teve o documento apreendido em fevereiro de 2024 por conta das investigações de um suposto plano de golpe de Estado. E aí? O que será que vai acontecer? Eu tenho muitas dúvidas. Primeiro, eu acho que o Alexandre de Moraes ou ele senta em cima ou ele nega. Ou, eu me pergunto, negando, vamos supor que o presidente Donald Trump ou algum congressista consigam para ele um passaporte americano como perseguido político. Será que ele tem como ir até os Estados Unidos? Essas são as perguntas. Acho que a saída, perdão, já tomei a frente aqui, acho que a saída é exatamente essa. Alguém vai arrumar, de alguma maneira, um passaporte diplomático para Jair Messias Bolsonaro. Mas eu vou dar um breaking news no seu programa. Vamos eu lembrei lá. disso agora e vou trazer. Eu recebi um comunicado dos Estados Unidos. Minha fonte mora nos Estados Unidos, é um brasileiro, radicado lá, guardando o green card, com muitos contatos políticos, envolvido inclusive no próximo governo, e me revelou que, se for negado a possibilidade, ou negada a possibilidade de Jair Messias Bolsonaro ir para a posse, vai haver uma visita inopinada do Lourão aqui no Brasil, para ter uma conversa mais próxima. Donald Trump. Donald Trump? Ele virá para questionar por que isso foi negado. Em pessoa? Em pessoa. Fez uma promessa. Uau. Uau. Eu só ia falar na minha mega live que está acontecendo lá, mas em homenagem a você, eu tô falando aqui no para final vocês. do programa você fala sobre ela, sem problema nenhum. Opa, Vivi, eu tenho uma dúvida jurídica. Sem o passaporte, obviamente, ele não pode viajar ao exterior. Mas, por exemplo, para ir à Argentina, não precisaria de passaporte. Ele poderia ir? Precisa, o RG basta, negou, né? Não teve um caso que ele ia para a Argentina e o Alexandre de Moraes, que eu acho que ele vai fazer igual agora, ele vai dar a decisão autorizando, só que em cima da hora. A posse pro Milei foi assim, né? Ele foi, depois em 2024, 2024 foi apreendido de novo. Na Argentina, a priori, né, vale só um documento com foto, né? Por exemplo, a minha carteira de advogado valeria. Agora eu não sei, você está na aduana, você não tem para quem recorrer. Exato.
E é um estado de Se alguém exceção. encrenca com a tua cara, você vai fazer o quê? E vai reconhecer. Quem faz o controle de passaporte é a Mas acho que a Gestapo. humilhação é essa, de ele dar autorização, ok, faltando 1 hora pro evento, algo assim que já não daria mais tempo. Aí é uma humilhação ainda maior, que se não me engano ele fez isso num caso agora da Argentina. Não, fez inclusive no caso da morte da mãe do Valdemar da Costa Neto. Foi esse que o Bolsonaro iria, para estar perto Exatamente. do Jair, do No velório, ele não Valdemar, pôde foi ir. isso mesmo, ele autorizou em cima da hora. né? Exatamente. E aí, pessoal? Professor, alguém tem algo a dizer? Alguma previsão, algum médium para entrar no ar aí? O perfil Fred, tem algum psicológico médium? é só para Tem algum médium médium mesmo. para a gente Isso é fazer só alguma para para médium entrar mesmo. agora, para saber se ele vai liberar. Não tem? Não, não tem. Mas tem É um isso aí. detalhe, o perfil psicológico do Alexandre de Moraes é muito simples. Ele é um promotor. Ele foi promotor. Promotor Ele o quê? é Da um tirania? promotor. Ele é um promotor. Ele promove a Porque ele não tirania. perdeu o Não, ele modus saiu, operandi. ele saiu. Não, ele saiu, tudo bem, ele deixou de ser, mas tudo bem. Ele não perdeu aquele comportamento típico do promotor. O promotor, ele não para em momento nenhum. Ou seja, não existe aquela de vamos negociar, não existe negociação. Você escala mais, né? você vai escalar, exatamente, você vai escalando até chegar. Você paga, ele dobra a aposta. Então ele é um alpinista ditatorial. Que seja, mas Alpinista ele ditatorial. nunca paga para ver. Ele sempre mesmo. Você colocou uma caneta, ele põe 2. Você colocou 3 canetas, ele põe 6. Ele vai sempre dobrando a aposta. Por esse perfil psicológico, que me parece, é que ele vai dobrar a aposta. Por exemplo, todo mundo imaginava que ele fosse arregar com Elon Musk. Não. Ele dobrou a aposta, foi até o final. Ele disse, quebre-se o Brasil inteiro. Quebre-se o X. Que se quebre os Estados Unidos, eu vou dobrando a aposta. Ora, esse é o perfil que só para quando alguém que tem tanta força, poder e coragem, ou sei lá o que, temeridade, vai e paga. Não, agora eu pago para ver. Ou seja, você está indo, eu pago. Talvez uma figura como o Trump... Ele só não paga para a mulher dele andar de avião, que ela pega voo da FAB sem registrar, né? Mas ele paga, o problema é que, como é com o avião da FAB, o povo brasileiro é que paga, né? Mas veja, de alguma maneira alguém paga. Mas talvez apenas uma figura como o Trump, que tem o mesmo perfil. O Trump tem o mesmo perfil. O Trump, ele vai dobrando a aposta. Até quando ele chega e diz, agora eu não vou dobrar mais, eu pago, eu quero ver se você tem realmente Só que o Trump, Não sei ele se o dobra Trump a vai aposta fazer com o isso. dinheiro dele. Mas ele tem um detalhe. Né? Com o dinheiro dele. O que eu não sei é se o Trump iria se desgastar ao ponto de comprar uma briga com uma personagem insignificante da perspectiva dele, porque é apenas um ministro do Supremo de um país do terceiro mundo, vamos colocar assim, que quer ser terceiro mundo, sempre quis ser melhor do que isso, mas se comporta como sendo. Exceto se as empresas americanas estiverem sob risco e se tiver muito evidente o avanço ou uma parceria já identificada pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, um avanço e parceria dos seus inimigos estratégicos mundiais, seja a Rússia, seja a China. Aí o Trump diz, eu vou apenas para marcar terreno, vou lá como um macaquinho mesmo, mas eu vou urinar aqui para dizer isso aqui é território nosso. Eu acho muito difícil o Trump vir aqui. Eu acho também. Porque, Sabe sabe aquela falar questão? no discurso, o Jair não veio por causa de uma arbitrariedade. Que já seria muito. Que já seria Lembra, professor, uma vez o senhor que falou o protocolo das autoridades, a autoridade menor é que visita a maior. Não é a maior que vai até o gabinete da menor. Exato. É isso aí. Né? Tem essa simbologia também. E detalhe, mas que se veja quando você percebe os encontros entre... Os chineses são muito claros nisso. Você não vê um presidente da China conversando com o vice-presidente. Tanto que foi algo espetacular quando o Mourão foi conversar com o presidente, com o Xi Jinping. Todo mundo, pô, o que é isso? É porque ali estava tendo uma briga e o presidente da China, ele chegou e disse, eu quero dar um recado para o Brasil. Porque ali ele estava em briga com o presidente da República daqui. Por isso ele fez aquilo como uma forma de é por isso enquadrar. que o presidente daqui estava embrigado? É mais ou menos isso. Embrigado. Mas normalmente você não encontra. E o Trump, ele tem um dado a mais. Eu falei bobagem, o dado a mais sempre é perigoso aqui no programa. Ele tem um elemento a mais, o Trump. Como ele é um negociador de negociações complexas que envolvem bilhões, a maneira como ele trabalha para mostrar que ele é o cara. Exemplo, tem um príncipe árabe que ninguém podia tocar. E ele passou por trás e bateu no ombro dele e saiu. Só para dizer, eu toco. Vamos ver o que você vai fazer. O príncipe ficou todo perdido, procurando quem tinha batido. Foi ele estava passando, ninguém pode tocar, porque é um príncipe. Ele deu o quê? Pedala Robinho? Não, ele deu o ombro assim, ele fez assim no ombro.
Passou e fez assim. Aí o príncipe olhou, o que é isso? Ninguém toca em príncipe. O que é isso? Deixou ele, saiu rindo. Só para dizer, eu toco. Então o Trump tem esse elemento a mais. Agora, eu não sei se ele se rebaixaria para vir aqui para pedir esclarecimento por que o Alexandre de Moraes não deixou o Bolsonaro. É mais fácil ele simplesmente falar o seguinte, vai para a Argentina, o passaporte está aqui, passa com carteira e vamos ver se alguém vai ter coragem. Pode ser o secretário de Estado também, pode ser Concordo autoridade. com todos vocês. E isso pode ser só um sinal. É um sinal. Só um elemento sinal. enviado. Só uma mensagem. Uma mensagem para dizer, eu vou Porque, para óbvio, porrada. se eu falei, vai estar na mídia, logo mais. E aí fica só um sinal institucional. Olha, presta atenção na sua decisão. O que já é muito. Aqueles Porque famosos fontes do palácio. O que já é muito. É ele dizer que eu vou para a porrada. É simples, porque você não pode prometer, em termos de relações internacionais, você não pode estabelecer linha vermelha e não cumprir. Quem fez isso? O Barack Obama ficou ridicularizado. Quando ele estabeleceu a linha vermelha na Síria, aí o que aconteceu? Ele não cumpriu. Foi lá o Putin, resolveu o problema e foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz por causa da Síria. O Putin. O Putin. Não ganhou, claro. Esse mundo está perdido, né? Esse mundo está virado do avesso. Não dá. Quando que o Estadão vai conseguir perceber que acabou, né? Ele Não, leva tanto o tempo Estadão para... precisa tomar muito lítio. Agora é só na próxima semana, que agora ele já bateu essa semana e... Isso, Resta, tá bom. resta ver a escultura de areia que o Estadão está fazendo na praia enquanto a Ruth e a Raquel chegam, né? Porque é o próprio Tonho da Lua, né? A noite vai ter lua cheia. Hoje foi o dia do evento em comemoração ao 8 de janeiro. E o que aconteceu no dia de hoje foi literalmente um desastre o evento. Até os próprios aí jornalistas aí, os blogueiros aí a favor do governo estão em pânicos. A Janja que leva sempre a culpa, né? Eles desceram a rampa e simplesmente os blogueiros aí da esquerda estavam desesperados, né? No momento, a rampa não tinha quase ninguém lá, né, esperando o presidente descer a rampa. Então, literalmente, um desastre foi esse evento em comemoração ao 8 de janeiro. Vamos acompanhar o vídeo. Que você, ao entregar a Janja, isso fica complicado. Eu vi ali a cara do Lula não está boa. Não está boa. Você imagina o seguinte, o Lula chamou pessoalmente as pessoas para esse ato, falou, etc. e tal. Se o ato ficar esvaziado, é uma derrota para ele. Não é só da Janja, do cerimonial, do ministro da Comunicação, do que saiu e do que entrou, é uma derrota para o Lula. E uma derrota por incompetência e por falta de articulação política. Articulação política. E é isso que tem que marcar essa segunda fase do governo Lula. E é isso que vai definir, por exemplo, a reforma ministerial. E aí está na hora do Lula colocar no frio a própria esposa. A gente está vendo aqui, né, essa expectativa de descer a rampa, tá tudo muito vazio por lá, muito vazio, como disse o nosso repórter há pouco, né, tem um punhadinho de pessoas lá do lado de fora, dentro das autoridades ali, mas nem todas as autoridades, como você disse. Um punhadinho de pessoas falando isso, não é nada mais, nada menos que os próprios blogueiros, jornalistas aí da esquerda que estão falando isso. Uma derrota o evento, foi uma derrota. Sem contar que ele comparou aí até com... Chegou até a falar sobre fazer comparações com a amante. Literalmente um desastre. Do presidente Lula, ele fez um discurso muito interessante na direção de estivemos e estamos aqui defendendo a democracia. Algo pedagógico, bem escrito no sentido de ampliar o significado de democracia. Então, ele falou de liberdade de expressão, né? Não irrestrita, há uma defesa... Com vigilância. Exatamente, mas com vigilância. Ele falou da inclusão de negros, né? De uma democracia plena que envolve a participação, o enfrentamento ao racismo, o enfrentamento à violência por agentes de Estado. Esse é um debate atualíssimo no Brasil e isso estava presente na fala do presidente. E escorregou no seu improviso quando fez um comentário sexista, moralista, impróprio. Desnecessário, Falando né? de ser amante da democracia, que homens gostam mais de amante que de mulheres. É inclusive ofensivo às mulheres que estavam ali e a própria mulher dele. Né? Então, essa parte é dispensável. Mas o discurso escrito foi um discurso de tom político e defesa da democracia. É manifestação política, não partidária, não ideológica, mas política,
com pontos importantes que demonstram a defesa e as imperfeições da nossa democracia. Uma vergonha isso tudo. O presidente da República abrir a boca em um evento e falar que os maridos amam mais a amante do que a própria esposa. Isso com a esposa do lado, né? Mas o histórico dela diz muito sobre essa fala dele. Não tem nem o que ela questionar ele. Infelizmente tinha outras mulheres ali, mas estão lá para apoiar ele, então merecem ouvir isso da boca dele, né?